Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Duas agências bancárias foram atacadas de madrugada na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos foram surpreendidos pela polícia e houve tiroteio. O barulho chamou a atenção dos policiais que faziam um patrulhamento na região. Ao chegar no local, foram recebidos a bala e reagiram. As duas agências ficam próximas. Os ataques aconteceram simultaneamente por volta das 4 horas da manhã. Moradores do entorno disseram que as casas chegaram a estremecer. A gente acordou com estrondo na janela e automaticamente o meu marido me puxou para a gente ficar no chão. A janela trincou, tremeu, como se estivessem arrombando. E logo em seguida foram mais 3 disparos, trepidação, né, da bomba. E depois só tiro, muito tiro mesmo. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados. Pela manhã, o esquadrão antibombas fez uma varredura nas agências. Um policial ficou ferido após a explosão de uma bomba deixada para trás pela quadrilha. Ele foi socorrido e passa bem. Veja agora outros destaques da edição de hoje. A polícia faz buscas na casa do brasileiro que tentou atirar na vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O homem de 35 anos vive no país desde a infância. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi atacado quando saía de uma universidade em São Paulo. Ele tinha acabado de fazer uma palestra. 7 cães morreram em Minas Gerais depois de comer petiscos da mesma marca. Um laudo da Polícia Civil detectou a presença de uma substância tóxica. Há registro de mais casos em outros estados. Você vai ver ainda, há um mês das eleições, o TSE concluiu a lacração das urnas eletrônicas. No interior da Bahia, uma mulher é acusada de crime de injúria racial contra a funcionária de uma loja de departamentos. Ela foi flagrada chamando a vítima de neguinha escrava. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma cliente discutindo com uma funcionária em um dos caixas de atendimento. Louca! Eu te processo antes de você me processar de neguinha! Você me chamou de louca, eu te chamo de neguinha escrava! Com a atitude que você tem, a pessoa dizer que entra. Quem me chamou de louca foi você! Se coloca no seu lugar, vai fazer seu serviço! E você no seu. Vai fazer seu serviço, louca! Neguinha, me processe! Segundo a polícia, o caso aconteceu na cidade de Tucano, a cerca de 250 quilômetros de Salvador, no dia 26 de agosto. As imagens só foram divulgadas hoje. A confusão teria começado depois que a forma de pagamento escolhida pela cliente não foi aceita. A mulher já foi identificada. Em nota, a loja de departamento informou que se colocou à disposição para ajudar no trabalho da polícia. Um vendedor ambulante foi agredido por 2 policiais na frente de um terminal de ônibus na zona sul de São Paulo. O homem levou golpes de cacetete nas costas e na cabeça. O ambulante contou que os PMs se aproximaram da barraca dele e começaram a tirar fotos. Ele teria dito aos policiais que procurassem bandidos e acabou recebendo ordem de prisão por desacato. A Polícia Militar informou que os agentes faziam uma patrulha para combater o comércio irregular na região e que a conduta dos 2 será apurada num procedimento interno. Rede TV News de volta. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu a lacração das urnas e dos sistemas que vão ser usados na próxima eleição. Faltando 30 dias para a votação, as regras já estão todas definidas para eleitores e candidatos. Daqui a um mês, os brasileiros vão às urnas escolher presidente, governadores, senadores e deputados, federais e estaduais. Os sistemas utilizados para recolher os votos foram lacrados hoje. A cerimônia realizada na sede do TSE, com a presença de representantes de outras instituições, tem o objetivo de confirmar a segurança das urnas e a transparência do processo. A Justiça Eleitoral assegura total transparência nas eleições de 2022. Não há nada, absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá. Para garantir o sigilo do voto, o TSE regulamentou a proibição do uso de celulares,
câmeras, filmadoras e equipamentos similares no dia da votação. Os mesários vão perguntar ao eleitor se ele está com o celular. Quem tiver, deve desligar e entregar o aparelho. O eleitor que se recusar estará cometendo crime eleitoral e o mesário poderá chamar as autoridades para tomar providências. A resolução também proíbe o uso de armas a uma distância de até 100 metros do local de votação, inclusive para policiais e integrantes das Forças Armadas que não estejam a serviço da Justiça Eleitoral. A proibição começa a valer 48 horas antes da votação e só termina 24 horas depois. Até o dia 2 de outubro, outras normas precisam ser seguidas. Na próxima segunda-feira, termina o prazo para que partidos e federações façam a impugnação dos integrantes da Comissão de Auditoria da votação. Entre os dias 9 e 13, os partidos devem enviar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial. Os dados serão divulgados no dia 15. No dia 12, termina o prazo para julgamento dos pedidos de registro de candidaturas. A partir do dia 17, nenhum candidato poderá ser preso, salvo em flagrante de algum crime. E essa mesma proibição vale para os eleitores, a partir do dia 27. Para fazer uma boa escolha na hora do voto, o eleitor pode se informar sobre o candidato e suas propostas. Para isso, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV vai até o dia 29. A propaganda paga nos veículos de comunicação até o dia 30. E a propaganda na rua, com alto-falantes e distribuição de panfletos, pode ser feita até o sábado, dia 1º de outubro. Vamos ver como foi a agenda dos candidatos à presidência nesta sexta-feira. Jair Bolsonaro, do PL, participou da Expo Inter, uma das principais feiras do agronegócio brasileiro, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Povo acolhedor. Quem tem isso no mundo? Somente nós, brasileiros, temos isso no mundo. Queremos a paz, queremos o progresso, queremos a tranquilidade. Mas nós sabemos que isso tem um preço. Bolsonaro também se encontrou com representantes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou do encontro Povos das Florestas e das Águas em Belém, no Pará. Nós temos que criar na sociedade brasileira a consciência de que a manutenção da floresta em pé é mais saudável, é mais rentável do que tentar derrubar a árvore para plantar soja, para plantar milho, para plantar cana ou para criar gado. O candidato também participou do ato Todos Juntos pelo Maranhão, em São Luís. Simone Tebet, do MDB, fez campanha no Pará. A candidata visitou um tradicional mercado popular. Ela estava acompanhada do governador Helder Barbalho. Simone tirou fotos e conversou com apoiadores. A candidata também interagiu com um grupo de carimbó, dança típica da região. Mais tarde, encontrou representantes de entidades empresariais e sociais. Ciro Gomes, do PDT, palestrou durante o encontro promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. O presidenciável teve o registro da candidatura aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou sobre as propostas de governo caso seja eleito. Eu anuncio um projeto. Esse projeto faz isso, é um plano com metas objetivos. Eu faço para domínio simples das pessoas a ideia de que o Brasil devia se impor a tarefa de, em 30 anos, oferecer aos seus nacionais o padrão de vida de Portugal. Soraya Tronic, do União Brasil, participou do lançamento da campanha de candidatos do partido. A presidenciável foi acompanhada do candidato à reeleição do governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. Eles fizeram caminhadas na zona leste da capital paulista. A candidata também esteve na inauguração de comitê de campanha. Agora à noite, Tronic dá entrevista a uma emissora de TV. Léo Péricles, do Unidade Popular, passou o dia em Alagoas. Ele deu entrevistas na capital Maceió e participou de um comício. Felipe Dávila, do Novo, deu entrevista em Brasília. Pablo Marçal, do PROS, fez lives e participou de um debate em Goiânia. José Maria Imael, do Democracia Cristã, fez uma caminhada pela zona oeste de São Paulo.
Vera Lúcia, do PSTU, participou do lançamento de candidaturas em Santa Catarina. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevista e foi ao lançamento de um comitê em Goiás. Um deputado estadual disparou uma arma de fogo dentro do diretório do PSDB em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Roque Barbieri, do Avante, atirou para cima. Ninguém ficou ferido. O deputado aguardava uma reunião com o presidente do PSDB paulista, Marco Vignoli, que estava atrasado para o encontro. Ao saber que essa reunião poderia ser cancelada, Barbieri se irritou e aí fez esse disparo aí da imagem. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de protestos ontem à noite depois de fazer uma palestra numa universidade de São Paulo. Ao fugir dos agressores, ele atingiu um motociclista. Os estudantes protestavam do lado de fora da universidade, na zona sul da capital, enquanto o ex-ministro e candidato a deputado federal, Ricardo Salles, fazia uma palestra no local. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o grupo atacando os carros da comitiva na saída. Saímos da escola, da universidade, com os 2 carros da comitiva e havia um grupo de baderneiros, verdadeiros vândalos, que atacaram os carros da comitiva, chutaram, xingaram, bateram com um pedaço de pau, jogaram pedra, inclusive quebraram o para-brisa do carro onde estava a minha esposa, que estava no banco do lado e quase foi atingida pelo para-brisa que quebrou. Na confusão, o carro de Salles atingiu a moto de um entregador. Nosso carro, meu carro, encostou na motocicleta de um entregador que vinha ali subindo. A motocicleta caiu para o lado, ele não caiu, só a motocicleta, e ele depois foi atrás de nós, porque não dava para parar ali. Eu realmente pedi desculpas a ele, disse que, perguntei se estava tudo bem, ele disse que sim, e falei que ele viesse, que nós íamos remunerá-lo, pagar justamente pelas despesas que ele teria para consertar a motocicleta. Hoje, o entregador, identificado como Lindomar, foi até o comitê do candidato. Ricardo Salles se comprometeu a arcar com os danos causados ao motociclista. Eu vi 2 carros saindo, sendo acuados por várias pessoas, em torno mais ou menos de 250 pessoas. E aí o carro acabou atingindo a minha moto, eu não sabia do que se tratava, aí eu fui atrás e era o deputado Ricardo Salles, me deu toda a assistência na hora. O governo brasileiro repudiou o ataque à vice-presidente da Argentina. De Brasília, ao vivo, as informações com o repórter Anderson Arcoverde. Boa noite, Anderson. Boa noite, Lacombe, boa noite, Érica, e a todos que nos acompanham. Para o governo brasileiro, o ataque à vice-presidente Cristina Kirchner é injustificável. Em nota, o Itamaraty afirmou e lembrou que o governo repudia toda e qualquer forma de violência motivada por interesses políticos. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais. Ele lembrou que já foi uma vítima de um atentado semelhante. Em 2018, durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo. O presidente lamentou o atentado contra Cristina Kirchner. E também no Congresso Nacional, várias manifestações de apoio à vice-presidente da Argentina. Senadores fizeram pronunciamentos em defesa de Cristina Kirchner e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o atentado foi uma violência contra a democracia, que todos nós temos a obrigação de repudiar. De Brasília, Anderson Arcoverde para o Rede TV News. Os casos de violência motivados por política são tema para a rodada de opinião de hoje. Atentados como esse, que quase vitimou Cristina Kirchner, ou que matou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe há pouco mais de um mês, tem nome: terrorismo político. A intolerância que corre solta, sem filtros nas redes que se dizem sociais, transborda aos poucos do virtual para o real. Nada mais distante da civilidade que a vida em sociedade exige. Foi esse ódio que matou o petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, na sua festa de aniversário. Foi esse ódio que quase tirou a vida do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. E é precisamente esse ódio que se cultiva e alimenta todos os dias quando atacamos uns aos outros por não concordar com a sua posição política. Nada mais irracional, intolerante e antidemocrático. Aos que atacam e difamam o outro sem dó, aos que não expressam solidariedade quando a vítima do atentado está no polo oposto do espectro político, vocês não são democratas e perdem também a humanidade.
Tiros, facadas, pedradas, agressões e intimidações. O noticiário político e o policial não deveriam estar nas mesmas manchetes, mas isso virou rotina. É o reflexo de um mundo que hoje vive tudo a ferro e fogo e faz política com os nervos à flor da pele, que desaprendeu a conviver com o contrário. A responsabilidade é de todos, mas principalmente dos políticos que vivem dessa polarização e do velho discurso do nós contra eles. Na próxima terça-feira, completam-se 4 anos do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Essa data jamais deve ser esquecida. A produção industrial brasileira cresceu 0,6% no mês de julho, na comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, a indústria registra queda de 2%. Em relação a julho do ano passado, o setor recuou 0,5%. Os dados são do IBGE. A gente fala agora do caso do menino que morreu numa creche pública na Zona Sul de São Paulo. O repórter Guilherme Lopes tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Guilherme. Olá, Érica. Boa noite a você, boa noite a todos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Heliópolis, já avançou bastante nesse caso de ontem para hoje. 9 pessoas foram ouvidas, entre funcionários e professores do Centro Educacional Unificado. Os investigadores também tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do centro, onde essa criança se acidentou. O caso aconteceu na quarta-feira de manhã. Henrico Braga de Souza, de 1 ano e 7 meses, brincava num campo de futebol durante uma atividade pedagógica quando se enroscou na rede de um gol desse campo. Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Há pouco eu conversei com a delegada responsável por esse caso, a Fabiana Rossi. Ela me disse que a Polícia Civil identificou que naquele momento da atividade pedagógica, 35 crianças estavam no campo e 5 professores monitoravam aquele local. E em que em um determinado momento, um grupo de crianças se distanciou dos professores, crianças de faixas etárias diferentes, e foi até esse gol do campo, onde o Henrico ali estava brincando e acabou se enroscando na rede. Foi uma outra professora que não supervisionava o Henrico que percebeu a criança enroscada. Rapidamente foi lá, mas o Henrico já estava desfalecido. A delegada ressaltou que o atendimento médico foi rápido, mas como ele teve uma parada cardiorrespiratória, infelizmente ele não resistiu. O corpo do Henrico foi enterrado ontem em Santo André. A delegada disse ainda que esse caso é investigado como homicídio culposo. Ela aguarda os laudos necroscópicos para concluir esse inquérito, que deve ocorrer aí no máximo entre 15 e 20 dias. E as responsabilidades, nesse caso, serão individualizadas de acordo com ela. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais detectou a presença de uma substância tóxica em petiscos para cachorros. 7 cães morreram em Belo Horizonte com suspeita de intoxicação. Há registros de casos também em outros 8 estados e no Distrito Federal. O cachorro do Diego teve dor de barriga e começou a sentir muita sede depois de consumir o petisco comprado em Belo Horizonte. O cão da raça Spitz alemão está internado em estado grave, com problemas no pâncreas e nos rins. Perdeu muito peso. Ele não estava comendo. Agora, depois da transfusão de sangue, eu espero que a gente consiga reverter esse quadro. Outros 2 cães da mesma raça morreram com insuficiência renal aguda depois de consumirem o mesmo petisco na capital mineira. As donas são veterinárias e ficaram desconfiadas. Levaram os corpos dos animais para análise na UFMG e procuraram a polícia. Os 2 cachorrinhos que ficaram pior e que inclusive evoluíram a óbito foram os cachorrinhos que comeram cerca de 1,5 petisco, porque elas eram para cada um e um pegou o pedaço do outro, sabe? Hoje a Polícia Civil aqui de Minas Gerais divulgou o laudo preliminar da perícia realizada em um dos petiscos investigados. Os exames detectaram a presença da substância monoetileno glicol, imprópria para o consumo humano e de animais. Outros 2 petiscos da mesma marca vão ser periciados. O resultado da necrópsia feita na Faculdade de Veterinária da UFMG apontou que os animais morreram por intoxicação provocada por monoetileno. No final de 2019, cervejas da Baker foram contaminadas pela mesma substância. O etileno glicol ele é um composto classicamente nefrotóxico, causa danos renais, levando à insuficiência, que é exatamente um dos sintomas que está sendo verificado nos animais acometidos por essa intoxicação. Em Minas Gerais, 8 cachorros morreram e 6 estão internados com suspeita de intoxicação pelo petisco. Há registro de óbitos também em mais 8 estados e no Distrito Federal.
Júlia é de São Paulo. O cachorro dela não resistiu a uma insuficiência renal grave. Foi a única coisa diferente que ele consumiu da dieta dele. A gente percebeu que ele começou a ficar muito prostrado, isso no dia seguinte. Em nota, a empresa Bassar informou que nunca utilizou etileno glicol na fabricação dos petiscos. Disse também que retirou do mercado o lote do produto para análise laboratorial. Cada delegacia de cada cidade vai apurar aí esse crime que está previsto no artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137, que é a venda de produto impróprio ao consumo. A zona leste da capital paulista tem agora o edifício mais alto da cidade. O prédio é o segundo maior do Brasil. Não há quem passe e não olhe para o tamanho desse prédio. Não consigo nem olhar de tão alto. Estava reparando aqui você andando na calçada, olhando para cima. Tem até equilíbrio. Muito alto. Alto, né? Bem alto. Bem Sabe bonito. quanto tem de altura? Ah, não imagino. 50 metros, não sei. 100 metros? 172. Nossa, é alto, hein? Bonito, uma bela obra. Não tem como não reparar, né? O tamanho dele, esse luxo todo chama atenção. Tá todo mundo dobrando o pescoço para conseguir enxergar o topo do edifício. Ele fica no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo, uma região predominantemente residencial. O novo arranha-céu da cidade acompanha uma tendência de uso misto: moradia, hotel, sala comercial, lajes corporativas e lojas. Isso pode ser, sim, uma tendência do uso misto nas edificações, né? Por conta da proximidade de moradia com compras, com trabalho, com lazer, evitando os grandes deslocamentos da cidade. O Platina 220 se tornou o edifício mais alto de São Paulo. Ultrapassou o Mirante do Vale, que fica no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e tem 170 metros. Chegou a ser o mais alto do Brasil por 48 anos. Mas em 2014 ficou pronto o One Tower, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com 290 metros e 77 andares. Hoje, o maior do país. Já o Platina não tinha o objetivo de ser o mais alto da capital paulista. E, na verdade, foi uma consequência muito feliz que nós recebemos como o edifício mais alto, mas ele foi uma consequência. A busca que nós tínhamos era trazer e conseguir comportar os 5 usos dentro desse terreno. Ao todo, são 46 andares. Para subir do térreo até o último, dá menos de 1 minuto, olha só. Vou ligar aqui o cronômetro e a gente vai acompanhar. Prontinho. 46 andares, 47 segundos, aí praticamente 1 segundo por andar. E chegando lá em cima, mais alguns degraus de escada, um presente. A vista a 360 graus da cidade de São Paulo e um pôr do sol de tirar o fôlego. No Rio de Janeiro, o Museu Nacional já está com a fachada e o jardim recuperados depois de ser atingido por um grande incêndio há 4 anos. O museu fica no antigo Palácio da Família Imperial. Os estudantes que estiveram na Quinta da Boa Vista não contiveram a curiosidade diante da fachada do Museu Nacional, que estava escondida por tapumes desde 2018. É tão grande que é difícil de imaginar se alguém realmente mora aqui. Atingido há 4 anos por um incêndio que destruiu 85% do acervo, o museu aos poucos recupera a identidade. A primeira parte da restauração, que contemplou a fachada e a cobertura do Bloco 1, foi entregue hoje. A tonalidade original do palácio foi mantida. 30 réplicas das estátuas que ficavam na parte superior do prédio foram colocadas no lugar das originais. 8 esculturas em mármore Carrara, resgatadas dos escombros, estão expostas no jardim todo reformado. Este é o momento mais visível, mais efetivo de toda a dedicação que centenas de pessoas estão fazendo para reconstruir o Museu Nacional. Nós queremos ser um museu de história natural e antropologia inovador, sustentável e, sobretudo, acessível nos mais diferentes níveis, desde as crianças na idade escolar até os PhD de Columbo, de Harvard e do FRJ. Quem viu hoje a parte da frente restaurada se emocionou. Lucinéia, que mora ao lado da Quinta da Boa Vista, espera o museu reabrir para poder levar a filha. Eu vi tudo indo embora, não sei mais o que vão botar hoje, né? Estou bem ansiosa. E ela também, que ela estava falando que está estudando sobre isso.
A tão sonhada reabertura já tem uma previsão. Ela deve acontecer em 2027, mas ainda faltam recursos para a conclusão das obras. Por isso, a comissão responsável pela restauração do Museu Nacional está em busca de novos parceiros e de doações. A comissão reúne a Unesco no Brasil, a Fundação Vale e a UFRJ. Na época do incêndio, o orçamento anunciado foi de 380 milhões de reais. Na primeira fase de obras, foram gastos 254 milhões. A restauração da fachada e da cobertura do Bloco 1 custou 23 milhões de reais. Ainda precisamos captar recursos, cerca de 40% dos recursos. Óbvio que esse valor é um valor mutável, porque houve acréscimo no valor do aço, por exemplo, então é uma previsão. Apaixonada pelo museu e pela história do Brasil, Núbia não vê a hora de entrar no palácio novamente. Eu quero ver como vai ficar, quero divulgar ele também, né? Porque eu acho que as pessoas precisam vir, precisam conhecer, precisam ver e precisam amar, porque é a base da história do nosso país. Agora, a Liga Brasileira de Free Fire, o líder da temporada, não perdeu fôlego e aumentou a vantagem para o segundo colocado. Na quarta semana da 8ª temporada da Liga Brasileira de Free Fire, o Fluxo, líder do campeonato, somou 95 pontos, 39 de abates e chegou a 410 pontos na contagem total. Agora a diferença para a Cade, segunda colocada, é de 27 pontos. Já Loud fecha o top 3. Na lanterninha da competição está a Tropicals. A equipe somou apenas 38 pontos nas últimas 3 rodadas. E neste sábado você tem um compromisso marcado aqui na Rede TV. A partir da 1 da tarde será dada a largada para o início da 13ª rodada da 5ª semana de disputa. Boa noite. Uma boa noite para você.